Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bolivar Pimenta, sou especialista e mestre em ortodontia e trabalho com autoligados há 16 anos. E venho aqui mostrar para vocês um pouco da minha experiência sobre esse sistema. Então nós temos dois tipos de bractes. Nós temos o bracte passivo e o bracte ativo. Dentro deles nós também temos a fase passiva e a fase ativa. Então dentro dos bractes ativos ou interativos, o clipe dele ele tem uma certa inclinação. Então você tem um slot assim, ele tem uma certa inclinação. Essa base aqui do bracte, ela tem o seu tamanho, 28 ou 30, né? 0.028 polegadas ou 0.30. E no fundo do slot, o 0.22. Só que em cima, onde está essa inclinação, ele tem 0.16 ou 0.19. Então, essa diferença faz com que você diminua o seu slot, o tamanho do slot. Para que ele serve isso? Para você ter maior controle de torque e leitura da prescrição antecipada nos primeiros fios retangulares. Você ter controle de giroversão, corrigir rotações, né, desses dentes, e também ele vai pressionar. O clipe ele tem uma força, ele é de nit, então ele vai pressionar o fio no fundo da canaleta com os primeiros fios retangulares. Então, quando você vê a imagem com um bracte autoligado interativo, num fio redondo, ele tem total liberdade de movimento. Então, o fio está lá dentro do slot, preso dentro do slot por essa canaleta, né? Por esse clipe, e aí você tem liberdade ali de movimento. Quando você entra com fios retangulares, ele já começa a ler mais cedo a prescrição. Então, isso é uma grande vantagem do sistema interativo. Por isso que ele chama interativo também, porque ele vai interagir o clipe com o fio, jogando o fio para o fundo do slot. E aí tem uma leitura da prescrição antecipada, torque, angulação, inset, tudo que está pré-programado aí na sua prescrição, tá? Então esse é um ponto do interativo. Já o passivo, você tem uma condição diferente. O passivo, ele vai ter a porta dele, a tampa dele vai ser paralela ao fundo do slot. Então ele vai estar paralelo ao fundo do slot. O interativo ele tem inclinação e o passivo ele está paralelo. Então o clipe dele ele é paralelo ao fundo do slot. Para que seria esse? O sistema passivo ele tem é como se fosse um tubo. Você fechou a tampa dele, ele vira um tubo esse bracte. Então você tem um slot 22 por 30 e aí você tem o arco não é constantemente pressionado, mesmo que você colocando 19 por 25, né, que é o maior arco que a gente normalmente usa. Mas você tem facilidade de apinhamento severo, você consegue jogar o fio quando ele deflexiona, ele joga para o fundo, tenta jogar para o fundo da canaleta para fechar, e depois que você fecha a tampa vai servir de apoio para empurrar esse dente e abrir, ganhar por expansão ou vestibularização. E o mais importante que eu gosto de falar é a mecânica de deslize. Então quando você tem um bracte passivo, mesmo no 19 por 25 de aço, vamos colocar assim, você consegue ter liberdade de movimento, porque o slot ainda está vazio. Então você vê a diferença que você consegue tanto com fio redondo, que ele tem total liberdade, quanto até no retangular, um pouco de liberdade controlada, mas ele tem essa liberdade também de movimento, porque o fio normalmente é um pouco menor do que o slot como total. Então esses são os principais diferenças técnicas dos dois tipos de bractes, né? O passivo e o interativo, tá ok? Dentro da Morelli nós temos o SLI, que é o sistema Self-Ligate Interactive, e o SLP, que é o Self-Ligate Passive.
Então você tem os dois sistemas, basta movimentar, ser diferente o clipe. Então o interativo ele tem o clipe inclinado assim e o passivo ele tem inclinado paralelo ao fundo do slot. Então essas são as duas diferenças maiores aí dos dois sistemas. A base do Bract é a mesma, então o inset, o in-out, a prescrição, o tamanho do slot, todos são iguais. O que tem de diferença é justamente o clipe, que é confeccionado à parte, colocado depois de feito as duas peças, ele é encaixado e confeccionado em separado. Esse clipe é de níquel titânio, tem alta flexibilidade, ele tem alta resistência, memória de forma excelente. Então ele é muito bom ali para utilizar para esses sistema de bractes autoligáveis, tá? Então nós temos esses dois formatos do interativo e do passivo. Agora, com o passar dos anos, a gente começa a ver o que tem de vantagem e desvantagem de cada sistema. O que acontece? O sistema autoligável passivo, ele é ótimo porque tem total liberdade de movimento, mesmo nos fios mais pesados. Porém, tem alguns percalços. Ele tem dificuldade para ler totalmente a prescrição. Eu preciso incorporar torque, alguma dobra ou fazer alguma manobra para poder ler totalmente a prescrição. Porque é como se fosse um tubo, né? Ele é bem paralelo, então você tem total liberdade dentro desse slot. Para a dificuldade que a gente percebeu, a maior dificuldade que a gente percebeu dentro do passivo foi terminar o alinhamento e nivelamento desses dentes. O término dele ficou mais difícil. Por quê? Porque você entra com 19/25 e ainda falta um pouquinho de ajuste daquele alinhamento e nivelamento desses dentes, porque não leu totalmente a prescrição, não preencheu todo o slot. Então essa é uma dificuldade do sistema passivo. Então, dentro do sistema passivo, finalização do alinhamento, principalmente nos anteriores, a gente tem mais dificuldade, precisa de artifícios. A leitura total da prescrição também tem uma certa dificuldade, porque tem folga, né? Essa folga chega a dar até 12 graus, né, em transformar a folga do fio com slot, chega a 12 graus, e o controle de torque com mais dificuldade por conta desses fatores. Já no interativo, você tem essa capacidade de leitura antecipada, porque o clipe ele vem já inclinado, né? Então você consegue ler a prescrição mais cedo, o slot fica menor, então você consegue ler melhor essa prescrição, porém ele aumenta o atrito. Então, no momento que você precisa de atrito, ótimo. Quando você não quer, você vai ter mais dificuldades. Então você tem mais atrito nos fios retangulares, por exemplo, para fechar um diastema, para fechar um espaço, você tem mais dificuldades. E onde você tem mais esse detalhe? É na posterior. Tá? Então ele lê bem para o anterior, para os incisivos ele é ótimo, finaliza o alinhamento perfeitamente. Porém, para fechar um diastema, para fechar um espaço de uma extração, uma retração, uma mesialização posterior dos dentes posteriores, você tem um pouco de dificuldade. E também para fechar totalmente o clipe, então tem alguma dificuldade. Então, em alguns momentos você coloca aí um fio redondo no passivo, ele está sem atividade, então ele não tem deflexão na região. Então quando você tem um dente que está com apinhamento, dependendo do grau do apinhamento, o fio não vai ler a prescrição, não vai ler esse apinhamento e acaba que não corrigindo. E aí quando você coloca o último fio redondo, um 0,18 por exemplo, ele não leu a prescrição ainda, está com folga e o dente está com apinhamento. Quando você coloca um retangular, você não consegue fechar a tampa e você fica naquela. O redondo não termina e o retangular não fecha a tampa. Então você tem dificuldade para finalizar o alinhamento e nivelamento no passivo. E um outro fator que a gente percebe no interativo é a abertura de diastemas, principalmente quando você tem utilizado o fio retangular 19/25. Por quê? O 19/25 ele entra no slot e você fecha com o clipe inclinado. Quando você fecha com esse clipe inclinado,
ele vai ler muito a prescrição, então ele força demais, esse clipe tem força para empurrar o fio no fundo da canaleta e acaba criando um atrito maior. E aí você começa a ter travamento dessa movimentação de deslize. O que vai acontecer nesse caso? Você tem dificuldade para fechar o diastema, então é melhor ou você baixar o calibre do fio ou você usar um outro tipo de sistema, tá? Do passivo, por exemplo. Dificuldade também para fazer as dobras. Quando você vai fazer dobras de extrusão, dobras em Z, torques, né? Você tem dificuldade para inserir o fio totalmente no fundo do slot e fechar num interativo, porque o slot ficou mais curto, é mais difícil, então você tem mais dificuldades. E onde tem esse detalhe? Também é na posterior. Então vamos gravando aí as diferenças que a gente consegue enxergar. Bom, o que a gente pode pensar nesses dois sistemas? Os dois sistemas são ótimos, funcionam muito bem, mas tem alguns percalços no meio do caminho. Desses 16 anos trabalhando com os dois sistemas, a gente percebeu alguns detalhes. Então, um resumo, da onde você tem mais problema com o interativo? Você tem problema por conta dos fios mais pesados em fechar os espaços, em fazer as dobras. E aonde você tem mais necessita de mais esses movimentos? Na região posterior, canino e premolares. E no passivo, onde a gente achou de percalço? O percalço maior no passivo é para finalizar o alinhamento. Você lê totalmente, principalmente os incisivos. Você não tem total leitura da prescrição e acaba faltando um ajuste ali de inset, inclinação, alguma angulação, fica uma giroversão e você não termina aquele alinhamento. E aí vem a dificuldade de você dar continuidade no caso. Então, onde tem dificuldade maior no passivo? Você tem mais dificuldades na região anterior. E onde tem no interativo? Na posterior. Em contrapartida, o passivo ele é excelente para posterior, porque tem total liberdade de movimento, você consegue mecânica de deslize muito bem feitas, você consegue intercuspidar bem, porque ainda tem folga, aplicar os torques no fio, umas dobras, porque você consegue fechar a tampa com facilidade. E nos interativos, ele lê muito bem os anteriores, então fica excelente ali para você ter a leitura até com fios mais leves, então fica muito mais fácil de movimentar. Então o que a gente pensou, né? Levamos a ideia para a Morelli, eu e o Dr. Fernando Pedrin levou a ideia como uma sugestão, né, para ajustar. Não mudamos a prescrição, não tem mudança de prescrição na verdade. O slot é o mesmo, o bract é o mesmo. O que a gente pegou? Utilizando o melhor do passivo e o melhor do interativo e vimos que dentro do que é melhor do interativo, ele age muito bem com melhor encaixe na anterior e no passivo o que ele age muito bem é na região posterior, para mecânicas de deslize, para tracionamentos, para você mesializar esses dentes, para fazer intercuspidação. Então a gente aproveitou o melhor dos dois mundos e a Morelli lançou o terceiro sistema da família dos autoligados, que seria o SLH, que seria o sistema híbrido, o Self-Ligate Hybrid. Então, o sistema híbrido nada mais é do que os incisivos sendo interativos, o SLI, e o canino e premolares, o SLP, passivo. Então você tem dentro de um conjunto um sistema mais versátil que vai atender um pouco mais a quantidade de pacientes e de maloclusões que a gente tem no nosso consultório. A gente deixa claro que toda prescrição tem sua falha, todo bract vai ter sua falha, isso daí é natural que vai acontecer. Porém, a gente consegue um sistema que seja mais versátil, que seria o sistema híbrido. Então, misturando os dois, você tem mecânica de deslize, você tem um controle de torque,
tudo mais previsível. Você até diminui a quantidade de fios para você trabalhar nos dois sistemas. Então fica um pouco mais fácil. Então a ideia que a Morelli teve foi fantástica. Você consegue trabalhar com um sistema de Bract que seja mais versátil. Para quem está começando o seu tratamento com autoligado, para quem nunca mexeu com autoligado, ele é um pouco mais fácil de trabalhar, você tem mais facilidade de mecânica. E para quem já tem mais experiência com o sistema autoligado, já entendeu que esses percalços já existem dentro dos dois sistemas. E você colocando ele, misturando a caixa, a gente coloca assim, misturando, colocando os incisivos interativos e o caninos e premolares passivos, você tem as vantagens maiores. Então, nos anteriores, você tem um alinhamento mais previsível, um maior controle de torque e menor quantidade de fios. Eu não preciso chegar no 19/25 para ler totalmente a prescrição. Já leio, os incisivos já estão lendo totalmente, já no 17/25, por exemplo, 18/25, não precisa chegar no 19, tá, por 25. Já na região posterior, para tracionamento, para trazer um canino, um dente que está muito fora de posição, o passivo tem mais folga, então é mais fácil. Mecânica de deslize sagital, para você fazer retração e mesialização, é ótimo. E também porque tem muita folga. E aí você tem controlada, muita folga controlada. Mas você tem também para finalização, você tem mais artifícios, porque tem uma folga que justamente que a gente necessita para fazer o uso do elástico intermaxilar e fazer as dobras nos fios para chegar no final do nosso caso, tá ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Eu quero agradecer a Morelli, a essa parceria e a essa oportunidade. Minhas redes sociais já estão aí junto, né? Com Instagram, e-mail, Facebook e YouTube, e também um canal no Telegram mostrando tudo que a gente tem sobre a ortodontia, tá ok? Então, fique à vontade e agradeço aí a oportunidade a todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.